Opa, estamos de volta. Meu nome é Carlos Rennick, sou técnico em mineração, gestor ambiental e dono da marca Mineração de Cabo a Rabo. E hoje nós estamos já na aula número 11 do nosso curso de redução de custo na lavra. Então vamos lá. Falaremos nessa aula sobre o cálculo da produção. Como calcular a produção? Então, deixa eu mudar para o lado de cá para não atrapalhar vocês. Tá. Basicamente a forma é simples, ou seja, é você multiplicar a carga da caçamba pelo número de caçambadas dadas por hora. Mas, aí vem o mas, né? As coisas nem sempre são assim. Tá? Então, primeiro, o material é determinado basicamente de três maneiras. Peso, tá? Que seria libra, tonelada ou quilo. Volume, tá? Empolado, jardas cúbicas ao metro cúbico, com capacidade de carga da caçamba multiplicada pelo fator de enchimento. Nós já vimos isso, já falamos sobre isso. E o volume in situ, que é uma outra forma de cálculo. Tá? Normalmente é feito por topografia, esses cálculos do volume in situ. Tá? Então, vocês já devem ter experiência muito grande nisso. Normalmente você tem o número de viagens, o número produzido pela sua frota de escavadeiras e caminhões, e no final de um determinado período, esse número é checado com o levantamento topográfico. E o levantamento topográfico se baseia em quê? Primeiro, na topografia inicial do terreno e depois no avanço que foi feito por subtração. Aí você consegue fazer uma aferição se o seu cálculo está de acordo com o que realmente está sendo mostrado pela topografia. Então vejamos, produção horária. Tá? Nós temos dois tipos. Primeiro, se for um carregamento contínuo, como nós vimos em aulas anteriores ali, uma escavadeira alimentando uma moega sobre uma correia transportadora. Tá? Então basta você ter aí a caçambada a hora vezes a capacidade da caçamba, vezes o fator de enchimento, você vai ter a produção total. Tá? E ela pode ser explicitada em metro cúbico, ou jardas cúbicas, ou até mesmo em tonelada. Comumente, em minerações, a gente trabalha muito com tonelada. Tá? Quando se fala em agregados, tal, se trabalha mais com metro cúbico. Produção horária com carregamento de caminhões. Tá? Então, é o número de caçambadas por caminhão, vezes a capacidade da caçamba, vezes o fator de enchimento da caçamba, que é a mesma coisa. Você vai ter a produção total, jardas cúbicas, metro cúbico ou tonelada. Tá. Uma coisa muito importante nisso aí é a adequação dimensional entre escavadeira e caminhões. Isso aí vocês lembram na aula número 10, né? Eu mostrei até uma foto onde você tem uma escavadeira lá no meio de uma enorme quantidade de caminhões. Tá? Você não consegue ter uma boa produção quando você sufoca a escavadeira lá com um número exorbitante de caminhões, né? E esses caminhões ficam ali parados, queimando óleo diesel, aí, enquanto o operador da escavadeira está se matando para tentar fazer o máximo possível, e com isso você está perdendo dinheiro ali e mais uma série de coisas. Nós não vamos entrar em detalhe porque já falamos disso na aula 10. Então, quando a gente fala em adequação dimensional entre escavadeira e caminhões, tá? Nós estamos querendo frisar aqui, ó, é o seguinte. Eu vou passar aqui para vocês, ó. Tempo de carga, 2 a 3 minutos. Ou seja, o ciclo da escavadeira, um ciclo eficiente, produtivo, tem que ser de 2 a 3 minutos. Com 5
a 7 caçambadas por caminhão. Passou disso aí, tem alguma coisa mal dimensionada aí na sua mineração. Então é bom rever, dar uma olhada, o que tiver a seu alcance mudar, tudo bem. Se não, estudar a melhor forma para resolver esse problema aí, para otimizar, para fazer a adequação correta, né? Produtiva, de baixo custo, entre a escavadeira e os caminhões. Então, nós vamos ver um outro vídeo aí, depois dele nós vamos fazer alguns comentários aí sobre a operação. Vamos lá. E aí, meu amigo? Você viu algum problema aí nessa operação aí? Tem algum problema aí? Aparentemente, algum não, né? Tem vários. E é o que eu digo a vocês, tem muitas empresas de mineração, pedreiras, né, que trabalham e acham às vezes caro ter um engenheiro ou um técnico para olhar determinadas operações. E acha que o fato de ter um caminhão e uma escavadeira é o suficiente para fazer a produção. Então eu não vou elencar todos os problemas aí não, mas eu vou falar alguns. Vocês viram quando o caminhão começou a dar ré para chegar na escavadeira? A distância e a manobra que o motorista tem que fazer para chegar lá, porque só tem um corredor. É aquele famoso, entra de ré e sai de frente, não tem como manobrar. Você olha do lado aí, é mataco para todo lado. Rapaz do céu, quem detona isso aí, ó, volta para a escola, vai aprender. Fazer um fogo desse tipo aí, a escavadeira já não é uma escavadeira grande, o caminhão também não. Então, por aí você já avalia que o britador também deve ser um britadorzinho. E aí o cara gera um monte de mataco desse aí, e tudo bem, né? Quando o caminhão consegue chegar perto da escavadeira, e o escavadeirista já deveria estar com a concha cheia, esperando ele chegar e encostar. Não, aí é que ele vai encher a concha para posicionar
para o caminhão. O cara para um pouco antes, aí ele dá uma buzinada para ele vir e tal. Se ele já tivesse com a concha na posição, o operador, o motorista do caminhão já chegava e encostava direto. Agora, pelo horizonte que se vê nessa imagem aí, ó, e parece não ter havido nenhum caminhão lá, será que essa escavadeira não pode descer desse monte de pedra aí e abrir uma praça aí para que o caminhão chegue de frente, manobre e saia com mais facilidade? Será que ele não pode chegar nesse tupete que tem aí nessa estrada aí, dar uma acertada nisso, para evitar que o caminhão faça aquela curva que parece até que vai tombar, forçando a roda dianteira para quebrar um pino da roda, qualquer coisa ali? Pô, isso é questão de visão, tá? Então, às vezes a pessoa acha muito caro pagar um engenheiro ou pagar um técnico. Cara, é uma operação dessa aí, ó. Você deixa de ganhar muito dinheiro por querer economizar com mixaria. Então, eu espero que vocês analisem bem. Se porventura alguém tiver numa situação dessa, faça uma reflexão aí e tome a atitude necessária para melhorar, tá? Redução de custo, eu já falei com vocês, não é bicho de sete cabeças, é questão de observação, é questão de querer enxergar o erro e mudar. Bom, agora nós vamos, como eu falei com vocês na aula 10, nós vamos ver agora eficiência da operação, tá? Então vamos lá. O que é eficiência? Eficiência é a comparação de resultados alcançados com os recursos utilizados, tá? Resultados alcançados com recursos utilizados. Quanto mais resultados obtidos para uma determinada quantidade de recursos disponíveis, maior é a eficiência. Óbvio, claro e simples assim. Então, a eficiência compara o que foi produzido, dado os recursos disponíveis. Aí entra aquele detalhe, eu tenho uma escavadeira pequena e um caminhão pequeno, a empresa não tem como aumentar isso nem nada. Mas dentro desse contexto que você tem em sua mão, você consegue produzir bem, você consegue um resultado bom. Então, é isso aí que a eficiência mede, né? Ou seja, a eficiência compara o que foi produzido, dados os recursos disponíveis, com o que poderia ter sido produzido com os mesmos recursos. Então vamos ver, voltar no vídeo anterior ali, ó. Você tem uma escavadeira e um caminhão, né? São os recursos que você tem. Se você tivesse uma praça de manobra ali, se você tivesse um fogo melhor, um material mais bem detonado, você não teria produzido mais? Então, aquela ali é uma condição clara de que ineficiência, né? Ineficiência operacional. E continuando, cálculo da eficiência, tá? Como é que ele foi concebido? Ele foi concebido dentro do sistema de gestão e é muito importante, tá? A maioria das empresas hoje, principalmente as grandes empresas, trabalha muito com o sistema de gestão, não só de manutenção, tá? Mas de gestão da qualidade. Isso é importantíssimo, tá? Então ele foi desenvolvido pela Toyota após a guerra e era conhecido como TPM, ou, traduzindo aí para o português, manutenção produtiva total. E essa metodologia foi inicialmente aplicada, tá, nas máquinas em linha de produção, onde os próprios operadores eram treinados para fazer algumas tarefas que no modelo tradicional era de responsabilidade exclusiva da equipe de manutenção. Meus amigos,
eu vou comentar uma coisa aqui com você, disso que eu já vi acontecer. E hoje a mentalidade mudou bastante. Mas, mesmo com essa mudança, existem certas coisas. Se você tem uma empresa pequena e você precisa aumentar a capacidade produtiva dela, tá? Você tem lá o operador, você tem o mecânico e você tem o eletricista, tá? O que acontecia? O eletricista ia ver um motor de uma correia que deu problema. Aí ele falava, eu preciso da mecânica aqui para tirar os parafusos do motor. Então, perdia-se um tempo grande até o mecânico chegar. O mecânico chegava, tirava lá 4 parafusos, põe o motor na caminhonete, levava e entregava na elétrica. Aí o eletricista arrumava o motor, ou pegava um outro, substituía, chegava lá, punha o motor lá e o mecânico ia lá botar esse motor no lugar. Tá? Vocês veem, como se perdia tempo e alguns lugares ainda tem esse tipo de coisa. Se você treina o seu operador, tá? O operador da sua planta, apertar e desapertar parafuso, você não precisa esperar o mecânico ir lá para tirar os parafusos de um motor. Olha o tempo que se ganha. Tá? Então, essa manutenção produtiva total, ela foi sendo introduzida e aqui no Brasil ela teve uma penetração grande aí, muitas empresas adotaram. Eu mesmo estudei ela e trabalhei, e treinei alguns operadores nisso. E com isso, o que aconteceu? Nós conseguimos maior produtividade na manutenção, porque você não tinha que deslocar um mecânico para tirar parafusos. Tá? Conseguia maior produtividade da elétrica, que o eletricista não tinha que ficar sentado esperando o mecânico para tirar os parafusos. Tá? E com isso o tempo de conserto, o tempo de reparo da instalação era muito mais rápido, porque o próprio operador ali, ele sabia fazer essa coisa. Todo mundo sabe, hoje chegar na sua casa aí, você não sabe pegar uma chave, apertar um parafuso, trocar uma carrapeta de uma torneira ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, a especialidade tem hora que ela complica, tem hora que determinados serviços, eles não podem ser feitos, porque o especialista não tem que ser um mecânico, porque parafuso é mecânico. Eu mexo só com a parte elétrica. Né? Então criaram, na época lá, mecânico eletricista, eletricista mecânico, operador mecânico e mecânico operador. Melhorou e muito em termos de produção. Melhorou e muito. Tá? Então vamos continuar. Eficiência horária, tá? Ela em condições normais de operação, a produção é calculada utilizando 50 minutos por hora, ou seja, 83% de eficiência. Por que isso? É muito difícil você ter 100% de eficiência. Tá? Condições normais de operação, você não tem isso. Se as condições forem ruins, o tempo real médio de trabalho cai para 45 minutos por hora. Ou seja, a sua eficiência já passa a ser 75% ou menos. Tá? Então, se você conseguir trabalhar 55 minutos por hora, você vai ter uma eficiência boa, 91%. Normalmente se considera 50 minutos, ou seja, 83% de eficiência horária. Abaixo disso aí, você já estaria perdendo. Tá? Então, 75%, 67%, você vê. Cada 5 minutos ali você tem uma perda grande, 45 para 40 minutos, 67% de eficiência. E aí entra aquele detalhe do vídeo da aula 10, que eu mostrei, o operador fora da cabine do caminhão, tá? A máquina terminou de carregar, mas até ele subir e colocar o caminhão em marcha,
ele perdeu tempo. Então a eficiência dele, com aquele tempinho ali, você vai somando aquilo ali numa hora ali, você pode chegar ao quê? A eficiência dele está 40 minutos. Ou seja, ele tem uma eficiência de 67%, ao passo que ele poderia ter 83%. Então vê como é que são detalhes pequenos que fazem você ter um aumento de custo sem necessidade. Porque quando você diminui a eficiência ali, você está aumentando seus custos. Eficiência do operador, tá? É um fator importante a ser considerado porque ele representa a experiência e a capacidade do seu operador. Então, se você tiver um operador aí, dando 90% a 100% de eficiência, é um bom operador, tá? Motível, catível, porque ele está dentro de uma faixa de bom resultado. De 80% a 90% você tem um operador mediano. Então você tem que investir nesse operador para que ele chegue aos 90% a 100%. E o principiante, ele vai te dar 70% de eficiência e olhe lá, tá? Mas não é o caso de você demitir ele porque ele está com eficiência baixa, não. É o caso de você treinar ele para que ele possa chegar a ser um bom operador. E 110%, meu amigo, é demonstrador. É aquele cara que vai lá, na entrega da máquina, mostra o que ela faz rapidamente, uma produção violenta, treina o seu operador, pega a mala dele e segue viagem. Certo? Disponibilidade da escavadeira. Então, de que ela depende de expedientes múltiplos, manutenção fora do expediente, tá? Porque a manutenção, vocês hão de convir comigo que quando é uma corretiva, é problema que muitas vezes você não tem ali como agir em cima dele. Apesar de que hoje, tá, com todo o aparato que a manutenção tem em mãos, em termos de tecnologia e software, ele pode ativa e uma série de outros mecanismos aí que podem ajudar a prever o acontecimento de uma quebra ou de uma falha. Então é importante que você está com a escavadeira parada, não tem produção, tem isso, tem aquilo, chama a mecânica, chama a manutenção lá e trabalha nela e vê o que pode ser melhorado. Tal. Porque quando você está na sua rotina produtiva aí, e tem uma quebra inesperada, uma corretiva, você jogou todo o seu custo para baixo. Né? Aliás, para baixo não, você jogou seu custo lá em cima, porque você não vai conseguir produzir e depois vai ter um atraso na produção e nem sempre você consegue repor esse atraso, porque às vezes porque você não soube aproveitar um momento adequado para fazer uma manutenção, para fazer uma preventiva, uma série de coisas desse tipo. Outras vezes você tem problemas na disponibilidade da escavadeira, por quê? Porque você tem manutenção insuficiente, não foi feita adequadamente, tá? Muitas vezes eu já assisti muito e também já provoquei muitas brigas entre manutenção e operação. Não, eu preciso produzir, e a manutenção, não, eu preciso arrumar. E aquilo fica e posterga, às vezes, um serviço que ia gastar 1 hora ali da manutenção, só que quando a máquina quebra, ela gasta 3, 4, 5 horas para consertar aquela falha. Tá? E uma outra coisa, isso nós vimos também na aula número 10, eu mostrei para vocês, uma escavadeira lá fazendo o papel de explosivo, tá? Que é a severidade da aplicação. Então, se o equipamento ele foi construído para um determinado trabalho, é aquele trabalho que ele tem que fazer. A partir da hora que você começa
a mudar o trabalho e exigir mais do equipamento, pode ter certeza que esse equipamento vai dar problema. Eficiência de caminhões, tá? Em muitos casos, menos de 60 minutos não é possível avaliar a capacidade de carga, tá? Isso aí com certeza. Você precisa, para ter uma avaliação, você precisa ter um universo grande de números, de acompanhamento de ciclo, de acompanhamento de operadores diferentes, para você poder ter um número que lhe seja confiável para fazer a avaliação da capacidade de carga ou eficiência dos caminhões, tá? Às vezes você tem um número insatisfatório de veículos, então vamos supor que a sua máquina lá ela consiga atender 4 caminhões por hora, mas você só tem 3. Outras vezes você tem um tráfego longo demais, as condições de transporte, estradas, nós começamos, o nosso curso começou falando sobre estrada. Se as estradas não forem boas, o custo vai ser alto, porque você vai estar gastando mais diesel, mais pneu, mais uma série de coisas, vai estar aumentando o seu custo, tá? Tráfego insatisfatório, que é sinônimo aí de tráfego longo, capacidade de carga pequena demais, às vezes o caminhão tem que ficar lá quase 15 minutos debaixo da escavadeira, porque a escavadeira é subdimensionada para o equipamento de transporte que você tem. Tempo de espera de 5 minutos, você tem uma eficiência de 90%. De 10 minutos, essa eficiência já é para 80%. Tá? E aí, meus amigos, vem a famosa eficiência global. E a eficiência global nada mais é do que a eficiência horária, a eficiência do operador, a disponibilidade da escavadeira e a disponibilidade dos caminhões. Então você pega isso tudo aí, ó, multiplica um pelo outro e você vai ter a sua eficiência global, tá? E aí é onde você tem que trabalhar os números para melhorar essa eficiência. Então vamos ver aqui, ó. Dá um exemplo aqui, ó, tá? Se eu tiver uma eficiência horária de 83%, uma eficiência do operador de 87%, disponibilidade da escavadeira 92%, é uma boa disponibilidade, e a dos caminhões 90%, tá? Eu vou chegar ao quê? A um número de eficiência global que é o seguinte: vou multiplicar todos esses fatores e no final eu vou ter uma eficiência global de 60%. É boa? Pode melhorar? Muito. Tá? Aí é onde entra a análise para você ver aonde eu estou perdendo, aonde eu estou deixando, eu estou sendo improdutivo. Tá? Então, vamos voltar aqui um slide aqui para a gente ver. Será que a eficiência do operador de 87, se ela aumentar aí para 90, para 95, ou 92, né? Se a disponibilidade da minha escavadeira chegar a 95, se a minha eficiência horária, que está em 83%, se eu aumentar ela um pouco, será que eu não melhoro a minha eficiência global, não? E a disponibilidade dos caminhões? Então, é nesse ponto, tá? É onde você às vezes vê um número solto, absoluto ali, e acha ele, não, mas está bem, 83% está perto de 100, 87% está perto de 100. Então, quando você joga todos esses números aí numa fórmula e faz os seus cálculos, você vai ver que 60% não está tão perto de 100 como você imagina.
E aí, meus amigos, nós chegamos ao final de mais esta aula. Eu agradeço a você que está nos acompanhando, né? E peço, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as informações das próximas aulas assim que elas forem postadas. Deixe seu like ou dislike e, por favor, comentem para que eu possa melhorar cada vez mais. O seu feedback é muito importante para que eu consiga corrigir alguns erros de gravação, alguns erros de montagem, tá? É você que faz esse canal e é você que vai fazer esse canal crescer. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Até lá.